Se você tem curiosidade de saber como é o sistema de saúde aqui no Canadá, confere esse vídeo que eu tenho certeza que vai te surpreender. E já para pegar no gancho, a gente tá aqui aproveitando para tentar cuidar da nossa saúde, fazendo uma caminhada. E eu confesso que o lugar ajuda, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. A gente tá num bairro bem residencial aqui de Longueuil. E assim, uma parte parece ser bem gostosa, é bem perto do centro de Montreal. Mas ao mesmo tempo você tem essa parte mais tranquila, mais residencial, então... Legal que aqui tem, né, ciclovia, né, então as pessoas podem andar aqui, fazer caminhada. A gente vê, né, amor, umas casas aqui. Sensacionais, é uma mais linda que a outra. Falo pro Luan que dá até vontade de morar em casa, vendo, vendo a vizinhança. Bom, gente, mas sem mais delongas, a gente tá aqui hoje para falar sobre como foi a nossa experiência, né, com saúde aqui no Canadá. A saúde aqui é pública. Existem coisas que fazem parte, né, da saúde pública e que você não tem opção de pagar privado. Não tem hospital. Não tem particular, né? Mas existem coisas em que você só consegue, na verdade, fazer pelo particular. Eu fui esses dias a fazer um exame, porque provavelmente eu vou precisar usar óculos, e esse tipo de consulta aqui não é coberto pelo plano de saúde. A gente está na província de Quebec, então, mas isso vale para todo o Canadá, né? Essa regra em particular. Oftalmologista. A gente não tem, né, também o seguro da província, vale lembrar que a gente não tem o Rankill. Exatamente. E por que nós não temos? Porque a Carol veio estudando e eu ganhei o direito a um Open Work Permit, é um visto de trabalho aberto. Quando uma empresa traz você, e você tem um visto atrelado àquela empresa em particular, você não fica com um visto de trabalho aberto para trabalhar onde quiser, mas quando a empresa traz você, você tem um Closed Work Permit. Então ele é fechado e atrelado àquela empresa, e aí normalmente você vai ter o Rankill. E normalmente, dependendo da província onde você estiver, você vai ter o sistema de saúde daquela província. Muda, né, conforme as províncias. Então, talvez, como estudante internacional em outra província, você já tenha acesso ao sistema de saúde, mas aqui a gente não tem. Então, o que a gente faz aqui, né? A gente foi obrigado a ter um seguro saúde privado, que ele cobre emergências. Ele não é para que você fique marcando consultas, exame de rotina, esse tipo de coisa. Então a gente precisa, né, ter esse seguro saúde, ele é obrigatório. A Carol tem, eu tenho o meu, e isso é para emergências. O que aconteceu? E essa é a primeira experiência que eu vou contar para vocês. Senta que lá vem história. Pois é. Bom, lembrando que a gente está aqui para trazer a nossa experiência. Nossa experiência não resume o que é o todo aqui, seja da saúde, seja do transporte, seja das cidades. Enfim, é a nossa experiência, tá? Porque depois o pessoal vem comentar aí, então sai do Canadá, volta pro Brasil. Gente, a gente tá aqui e desde o começo a gente já deixou isso bem claro. A gente tá aqui para trazer realidade, a gente não tá aqui para trazer sonho. A nossa realidade. Sonho, ilusão, fantasia. Se você tá interessado em ir pro Canadá, eu acho que faz parte do seu dever pesquisar outras fontes também. E beber de outras fontes e ouvir de outras pessoas que também tiveram experiências com saúde aqui. Dito isso, então, vamos lá, né? Como é que aconteceu? Eu, em abril, comecei a ficar doente e não me senti bem. E resumindo a história, eu fui descobrir que estava com pneumonia. Eu não sabia disso, claro, até eu ir ao hospital. E aí, vale, né, ressaltar que foi a primeira experiência, né, que a gente teve aqui num hospital no Canadá e na província do Quebec. Então, eu estava tendo febre, já não estava conseguindo trabalhar direito, estava tendo algumas dores no peito, enfim. E aí, a gente tinha tido contato com alguns amigos que também ficaram doentes na época. A gente resolveu ir, né? Até porque estava perdendo dia de trabalho. Aqui no Canadá, isso não é uma coisa que nem funciona igual no Brasil, né? Que se você
falta, Você você ganha, ou quando tem feriado. Não, aqui quando você não trabalha, você não ganha. Então isso é preocupante, né? E aí a gente foi pro hospital e eu pensei assim, né? A primeira coisa que eu pensei, a gente não tem o francês avançado, na verdade a gente não tem nem o básico, né, direito. Eu ainda fiz francização um mês, mas a Carol nunca fez. Mas é culpa de vocês, Lu, até entendo se você pensar dessa forma, só que é assim. Se você acompanha o canal, você já sabe que a gente não se planejou para vir para o Quebec. A gente tinha outro plano. E mudou, tudo bem, a gente aceita os desafios. A gente aceita também toda a carga histórica que tem aqui e o motivo pelo qual as pessoas às vezes não gostam tanto do inglês, né? Existe uma luta por preservar a história de Montreal e do Quebec. A gente tá ok com isso, não tem problema nenhum. Só que, gente, vamos lá. Levando em consideração que aqui existem milhões de pessoas anglófonas, né? Milhões de pessoas trazendo dinheiro, movimentando a economia. Escola de principal idioma que procuram inglês. Exatamente. A Carol pode falar isso com mais propriedade do que eu, porque ela trabalha com isso. Então, muitas pessoas aqui ainda estão cursando college em inglês. Existem muitas pessoas aqui, a gente vê isso, que só falam. No meu trabalho, existem pessoas bilíngues, mas muitas pessoas falam só inglês. Tanto que existe um incentivo, uma verdadeira procura por pessoas bilíngues, pessoas que, ou que não sejam bilíngues, mas que falem só o francês, porque isso é importante aqui. Pra não deixar a língua morrer, né, na província. Exato. Então, o primeiro pensamento que eu tive é, claro, num lugar assim, em que existe esse mix, qual é o lugar onde tem pessoas mais qualificadas, né, que estudaram. A gente sabe que a área da saúde é uma área que as pessoas precisam estudar, se preparar. No hospital, com certeza, as pessoas vão atender a gente em inglês, se a gente, né, pedir, falar que é em inglês. Lembrando que não tem só um hospital aqui, mas esse foi o que a gente foi. Eu não vou ficar aqui citando também nomes, porque não sei nem se isso dá algum problema. Né, um dos maiores. E a gente chegou lá, a gente percebeu a dificuldade das pessoas para compreenderem, né, o que a gente precisava. Quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que faz o atendimento, ela já não falava o básico assim, né? Tipo, espera aqui, senta ali, tal. E aí eu fui falar com a primeira pessoa ali da triagem. Ela não me compreendia muito bem. Por sorte, uma coisa ou outra eu conseguia explicar em francês, ou até mesmo apontar, fazer mímica. Enfim, não foi uma boa experiência quanto à língua, mas deu para resolver, né? Porque eles vão fazendo os exames, eles vão percebendo o que está acontecendo. Então eles viram que o meu batimento, né, cardíaco estava acelerado, eles viram que eu estava com febre, eles sabem, né, o que fazer. São pessoas preparadas, ainda que com as barreiras da língua. Mas ficou esse porém, né? Porque às vezes você vai para o hospital e nem sempre os sintomas são claros, nem sempre você consegue explicar. Pô, em português já é difícil, né? Exato. Explicar às vezes o que tá sentindo. Você tem que explicar se você tem um histórico de algum problema, enfim. Existem coisas que são mais complexas do que o meu caso. Então isso me gerou uma preocupação. Porque se você tá querendo vir para cá, se você gosta da cidade, né, e planeja ficar em Montreal, sei lá, cidades vizinhas aqui da região metropolitana, você tem que levar isso em consideração. Quanto mais você se afasta de Montreal, menos inglês você vai ver e mais francês. Então, é inteligente da sua parte se preparar com o francês para isso, para que você não passe o que a gente passou. Certo. E aí, como eu expliquei para vocês já no início desse vídeo, né? A gente tem um seguro saúde particular, né? Porque a gente fica aqui para emergências. Muito bem. O que eu pensei, né? Claro que eu sei que vai ter que ter um pagamento, porque a gente não tem o Ranquil, né? O sistema de saúde daqui, o SUS daqui. Então, a gente entende que talvez vai ter que ter um pagamento. Só que esse pagamento deve ser feito pelo seguro, uma vez que nós estamos pagando o seguro para isso. Bom, quando eu cheguei lá, na parte do atendimento, né? Assim que você explica os seus sintomas e tudo mais, eles já redirecionam para essa parte mais administrativa, onde você vai assinar e vai pagar. E aí a moça já me explicou: olha, você tem um total de tanto aqui, para você conversar com o médico, você tem que pagar pelo menos isso. E eram $250. E eu falei assim, tá, mas eu tenho seguro. Ela falou assim, então, mas não vai ter jeito, você tem que pagar e depois você vai lá
e o seguro vai te reembolsar, não sei o que. Eu falei, olha, mas não é assim que eu aprendi. Eu aprendi que vocês poderiam mandar a conta pro meu seguro e o meu seguro iria pagar vocês. E a moça insistiu. Eu ali, né, preocupado, sabendo que aqui no Canadá, embora o sistema de saúde funcione e eles tenham recursos, demora. O hospital demora. Ir pro hospital é uma aventura de 6, 7, 8, no nosso caso, 10 horas. Bom, paguei 250, que era o mínimo ali, né? Não incluía as investigações, como eles falam, né? Que é os exames que eles vão ter que fazer para entender o que você tem de fato. Bom, depois de esperar horas e horas, chegou a hora de falar com a médica, né? E aí, o que aconteceu? Quando a médica chegou, ela perguntou como é que eu tava e tudo mais. Eu dei uma breve explicação, mas antes dela realmente me examinar, né, ver o que eu tinha, ela olhou num papel ali, numa ficha que tinha com ela, ela perguntou, por que você não pagou o valor integral? E eu falei assim, olha, eu não paguei porque eu tenho seguro e eu não tenho esse dinheiro aqui agora comigo. Até tinha, né, alguma coisa, mas né, era dinheiro que a gente precisava ainda para as coisas do mês, para fazer nossas coisas, enfim. E ela falou assim, não, mas você tem que pagar. Se você não pagar, não tem o que fazer. Eu falei, não, mas eu paguei o que a moça disse que era para eu me consultar com você. E agora você pode me dizer melhor o que eu tenho, o que eu preciso. E aí, se precisar outras coisas, a gente vê como que a gente vai pagar, o que a gente tem que fazer, enfim. E aí, eu percebi que ela já ficou meio de nariz torcido comigo. Ela me fez algumas perguntas, né? Eu já compartilhei isso com vocês e não deixo isso escondido aqui no canal, porque é interessante para outras pessoas que também tenham doenças crônicas. Eu tenho diabetes, que me causou pressão alta, então são coisas que eu trato. Tipo 1, né? Diabetes tipo 1, ou seja, eu sou insulinodependente, eu tomo insulina. E aí, explicando tudo para ela do meu trabalho, que eu trabalho muito tempo sentado, né, num call center. E ela falou assim, olha, tem duas possibilidades. Uma é de ser um vírus, o pessoal do Brasil está acostumado já com isso, não é uma virose. E você vai se recuperar normal. Pode ser também que você esteja com embolia pulmonar. Do nada, né? Soltou a bomba e vazou. E aí eu entrei ali, né, pensando que eu tava, sei lá, com uma gripe mais severa, alguma coisa desse tipo, assim. E ouvi embolia pulmonar. Então você imagina, longe de casa, longe do Brasil, longe da minha família. Tinha a Carol, graças a Deus, que foi comigo lá. Mas não é legal você escutar uma coisa dessas. E aí ela falou assim, bom, para isso tem que fazer, né, investigation, ela disse. A gente vai ter que fazer uns exames em você, mas para isso você tem que pagar. E aí eu quis retomar o assunto com ela. Eu falei, olha, mas eu tenho seguro. Ela falou, então você tem que mostrar alguma coisa para provar. Eu falei, eu tenho documentos, eu tenho coisas que provam aqui que eu tenho um seguro saúde. Ela falou, então você mostra, senão você não tem. Ela já estava meio querendo discutir comigo ali. E eu já tinha mostrado. E eu fiz questão de ir lá e mostrar todos os documentos que comprovavam o nosso seguro, que ele estava pago, que ele estava válido. Enfim. Mas chegando lá na recepção, a moça disse assim, a médica quer que você pague. Você não vai poder deixar na mão do seguro para depois você ser... para depois a gente mandar as contas lá, né? Você vai ter que pagar aqui agora. E se você tem seguro, então depois o teu seguro te reembolsa. O que até aí é até ok. A gente, né, até entende que isso possa acontecer, só que assim, significa que um dinheiro vai sair do seu bolso que não era qualquer dinheiro. Claro. E eles estavam cobrando ali da gente 1.200, 1.400, era mais de 1.200, 1.300, 1.400 por aí. Para que a gente fizesse ali todos os exames e todas as coisas que precisavam ser feitas. Enfim, aí deu um rolo porque o meu banco tinha um limite ali que podia passar por dia, eu já tinha feito transações. Mas aí, como os dois têm cartão, a gente resolveu e pagou, né? Sem saber realmente como é que funcionava isso e quanto tempo ia levar pro seguro reembolsar a gente. Enfim, aí depois de muito conversar lá, insistir, perguntar, falar, olha, mas eu não posso realmente só deixar aqui um documento do meu seguro e vocês mandarem a conta, eles vão pagar, é um seguro, tal. Não. Concordaram em eu pagar uma parte. E eu acho que naquele dia
naquela noite eu paguei 700 e pouco. O total deu uns $1.000 que a gente pagou em cartão, né? Exatamente. 700 fora os 250 que eu já havia pago mais ou menos para falar com a médica, exatamente. E aí ficou o restante do valor em aberto, que aí depois sim, chegou lá na nossa casa, o seguro pagou o restante, reembolsou a gente pelo que a gente havia pago. E aí a gente foi, né, eu fui fazer os exames, a médica conversou até melhor comigo depois do pagamento, né? Olha só, né? Olhar, né, a mão. Ela teve bastante interesse ali, bastante, enfim, disposta a ajudar. Mas tudo bem, eu entendo certas situações. Não estou aqui para fazer nenhuma crítica. Se você já tem mais experiência, sei lá, trabalha no ramo da saúde aqui no Canadá e acha que de repente o que a gente está falando não é válido, eu só quero dizer para você que nem todas as pessoas têm conhecimento sobre todos os processos aqui, elas têm que vir preparadas. Eu não estou dizendo para você que a saúde é ruim aqui. Eu fiz os exames que comprovaram que eu tinha pneumonia, descartou a embolia. Foram super rápidos, inclusive, né? Foram rápidos nos exames, funcionou, me deram, né, os remédios, enfim. Aí me trataram bem nessa parte. Os únicos pontos são, né, essa questão de que se você está com um seguro particular aqui, dependendo do lugar, as coisas não são agilizadas e são difíceis e são burocráticas. Embora eu tenha escutado, quando meus amigos souberam, alguns deles me mandaram mensagem e contaram que eles tiveram uma experiência diferente. Aqui em Montreal. Aqui em Montreal, melhor que a nossa. Então eu já estou dizendo para vocês nesse vídeo que essa experiência não é definitiva. Existem outras formas, outros lugares que eles tratam melhor esse tipo de caso e não dá o mesmo problema. E foi até mais rápido, né? Teve amigos que disseram que ficaram 2, 3, 4 horas no hospital ali e resolveram, enquanto a gente ficou 10. Enfim, bom, dito isso, eu quero dizer para você que venha preparado, venha sabendo dessas coisas, cuide da sua saúde no Brasil, faça o máximo de exame que você puder e se prepare antes de vir para o Canadá. Por quê? Porque não é um país que é conhecido por saúde preventiva, exatamente. Então, assim, sendo que você não tem opção de saúde privada aqui particular, pagar um convênio, só alguns serviços vão ser assim. E mesmo que você queira pagar para agilizar, não vai ter como. Você vai ter que entrar na fila. É o mesmo hospital para todo mundo. Exatamente. Entendeu? Então, investigue bem, pergunte para as pessoas que já estão na cidade onde você quer ir, na província. Entenda a diferença das províncias, se você está em dúvida para onde ir. Enfim, faça uma verdadeira investigação para você estar preparado para esse tipo de coisa. Uma outra experiência que a gente teve recentemente foi não com oftalmologista, né? Mas aqui eles chamam de optometrist. E foi para ver, porque estava tendo algumas alterações na minha visão. E aí esse é um serviço pago. E aí eu fui lá, paguei $100, fizeram diversos exames. O atendimento foi rápido, tinha a hora marcada. Eu paguei $100 para passar na primeira consulta. E depois paguei mais 200 porque tinham exames adicionais, mas que aí eles eram opcionais. Exatamente. Né, se a gente queria ou não. Ela perguntou, né? Tudo foi feito de forma bem mais rápida, até o tratamento foi diferente. Então, assim, essa já era uma coisa que, se eu quisesse que fosse pública, eu não ia ter acesso. Só teria se fosse particular e tendo que pagar. Mas muitas empresas aqui oferecem, eu não tenho na minha, mas oferecem, né, como um benefício de você ter esse cuidado com a visão, os dentes, né, dentista, esse tipo de coisa. Às vezes até, tipo, nutricionista, físio, esses serviços que não são, tipo, oferecidos, né? Ah, Luan, mas eu escutei que existe aí um tal de médico de família no Canadá. Como que é esse rolo aí? Então, o médico de família, basicamente, é a pessoa que vai te acompanhar durante o seu período no Canadá. Mas ele é direcionado para quem tem o sistema de saúde. Então, por exemplo, aqui a gente não faz parte do sistema público de saúde, então a gente não tem direito a passar com o médico de família. Vamos supor que você já está num lugar que você tem, ou que você está aqui mesmo com outro tipo de visa e tudo mais, e você tem esse médico de família. É basicamente a pessoa que vai te acompanhar durante, tipo assim, toda a sua estadia aqui e vai te, sei lá, encaminhar. Então, vamos supor no caso do Luan. Ele estaria mal, a primeira coisa que ele faria é passar com o médico de família, para esse médico de família receitar que ele passe com um oftalmo, por exemplo, ou com endócrino, enfim.
né, com as especialidades. Ele é como um clínico geral que te atende ali de forma particular, né? Particular que eu digo, direcionado para sua família. Isso, exatamente. E assim, é complicado porque a maioria dos médicos de família já estão com agendas lotadas, é super difícil você conseguir. Então, tipo, você pega, sei lá, o seu seguro da província, já entra na fila, porque é difícil conseguir você ter um médico de família. Assim, é bom porque você tem uma pessoa que te acompanha sempre. Então, uma pessoa que sabe do seu caso, ela conhece seu histórico. O ruim pra gente que tá acostumado no Brasil é assim, olha, eu quero passar com o endócrino, eu não posso ir lá marcar direto. Você tem que passar com a pessoa, para ela ver se realmente tem uma necessidade de passar com endócrino. A mesma coisa com relação ao exame, então vamos supor, você quer fazer um exame específico. Primeiro você vai passar com o seu family doctor para depois você, sei lá, ser redirecionado. Então, mudando de província, a gente já vai entrar na fila assim que a gente tiver acesso ao sistema de saúde, porque dizem que demora muito. Tem uma pessoa que ela falou que demorou 2 anos o dela. Ela voltou pro Brasil e aí chamaram ela. Então, assim, ela foi, né, tava na vez dela de escolher o médico. Então, é complicado. E quando é médico brasileiro, é mais difícil ainda você conseguir, né? Porque todo mundo quer. Os brasileiros querem passar com o médico brasileiro. Exatamente. Então é isso, gente. Assim, aqui, para nós, só para você entender, se você tá querendo vir pro Quebec, a gente poderia ter acesso, então, ao Ranquil, né, o sistema de saúde público daqui, a partir do PGWP da Carol, né, que é o Post Graduation Work Permit. Então, depois que ela terminar de estudar, existe um visto para que ela possa ficar aqui por X tempo. Trabalhando, né, full time. Exatamente, dependendo, né, do tempo do curso dela, isso varia de estudante para estudante, curso para curso. Então, aí você tem um visto, né, após esse tempo de estudos, e aí sim você está elegível aqui no Quebec para ter isso. Como a Carol falou, em outras províncias você pode ter acesso até mesmo como estudante ou, no caso do cônjuge, o Open Work Permit. Isso varia muito. Então, pesquise bem, entenda bastante e se prepare. Se você tem algum caso mais complicado de saúde, converse no Brasil, veja com seu médico, busque por alternativas. Venha preparado, não venha cego de qualquer forma, é para ontem. Se planeje, porque saúde é coisa séria e a história do imigrante aqui no Canadá é de vir e trabalhar muito, suar muito para conseguir o seu sucesso. Para isso você precisa estar bem. Então, espero que isso tenha ajudado você. Se você gostou, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas que precisam saber dessas informações. Muito obrigado por assistir aqui, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.